Salve, salve nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão, porque aqui no canal Vira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Galera, segue o líder, galera. É isso aí, eu quero falar aqui a respeito da vitória do nosso Mengão aí do Campeonato Brasileiro. Flamengo líder isolado do Campeonato Brasileiro. Vou falar também do Nicolas Dela Cruz aí, quebrando o silêncio sobre aquela polêmica aí com o Dr. Runco. E também a verdade sobre o volante Arthur no Flamengo, galera. É isso aí. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Galera, eu começo falando aí do Flamengo, que venceu o Internacional por 3-1 com 2 gols do Pedro e 1 do Plata. Show do Pedro aí em Porto Alegre. Pedro voltando a ser aquele Pedro que todo mundo conhece. É o Internacional que jogou com o time aí praticamente todo de reserva. Já o Flamengo veio com o que tinha de melhor. O Felipe Luiz colocou um time muito forte, inclusive com saúde titular, que jogou muita bola. É isso aí, Saúl, que veio para substituir o Gerson, dando conta do recado e pela primeira vez vem de titular aí no time do Felipe Luiz, galera. Flamengo, que é líder do Campeonato Brasileiro, chegou aos 43 pontos, líder isolado. O Palmeiras, que venceu o Botafogo por 1-0. Vou te falar uma coisa, hein? Esse Botafogo, nem para tirar um pontinho aí do Palmeiras, acabou perdendo em casa, no caso, para o Palmeiras por 1-0. Então o Palmeiras chegou aos 39 pontos e acabou chegando na segunda colocação. É vice-líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos provisoriamente, porque o Cruzeiro joga hoje contra o Mirassol fora de casa. Jogo também muito complicado, todo mundo sabe, o Mirassol é um time certinho. Flamengo teve muita dificuldade para vencer o Mirassol, venceu, mas o Mirassol é um time perigoso, um time que está brigando por vaga aí na Libertadores, time que veio da segunda divisão, né, na intenção de pelo menos continuar na primeira divisão, né, lutando ali para se manter na primeira divisão, mas está buscando aí uma vaga na Libertadores. O caso aí, o Cruzeiro vencendo, o Cruzeiro volta para a segunda colocação porque chega aos 40 pontos. Lembrando aí que o Flamengo tem um jogo a menos do que o Cruzeiro e o Palmeiras tem um jogo a menos do que o Flamengo. Mesmo com o Palmeiras vencendo esse jogo a menos, o Palmeiras não consegue ultrapassar o Flamengo. Galera, vamos mudar de assunto e falar agora da entrevista coletiva do Felipe Luiz. Felipe Luiz, que desabafou, no caso aí, após a vitória contra o Internacional, na entrevista coletiva. Ele falou, reclamou das críticas que alguns torcedores, não todos, alguns torcedores vêm fazendo aí do desempenho do Flamengo. Ele até deu um exemplo, né? Tem uma pessoa que ela tá bem de saúde, saudável, e a outra pessoa começa a perguntar, você tá bem, você tá doente? A pessoa acaba ficando doente por conta da pessoa estar sempre falando aquele assunto ali que a pessoa tá doente. Então ele deu um exemplo como o Flamengo, ele quis dizer no caso que os torcedores reclamando, para ele o Flamengo tá bem, tá jogando bem, que para mim também tá bem. Então as pessoas, alguns torcedores reclamando pode contaminar o jogador e o jogador acabar jogando mal. Então ele deu esse exemplo, ele falou também aí do jogador, no caso, o zagueiro João Vitor, né, que estava na reserva no Flamengo, o zagueiro que liberou ele para o Sub-20, ele falou que liberou o zagueiro porque ele não tem oportunidade, ele fica até triste de não dar oportunidade porque é um excelente jogador, né, no caso ele liberou para o Sub-20 para dar rodagem para o jogador jogar, porque no Flamengo todos sabem que é complicado, como ele fez com o Matheus Gonçalves. Então, assim, ele falou que liberou para dar rodagem ao jogador, até porque o Flamengo vai enfrentar nesse sábado o Barcelona, né? Tentando conquistar o bi do Mundial Sub-20. Então é importante também esse reforço, no caso, para o Sub-20. Ele também falou do Wallace Ian. Ele falou, não, o Wallace Ian eu quero aqui do meu llado, esse não sai do meu lado. Então o Wallace Ian todos sabem que sempre quando entra, bota fogo no jogo, bota a lenha na fogueira. Então ele deixou bem claro que o Wallace Ian, ele conta com o Wallace Ian e que quer que ele fique do lado dele ali, não sai por nada, galera. E o Vasco, hein?
Rapaz, o Vasco meteu 6-0 no Santos. O Vasco fez o Neymar chorar igual criança. É isso aí. Vasco meteu 1, 2, 3, 4, 5, 6-0 em cima do Santos e com o Neymar em campo, tá? Neymar jogou, Neymar chorou igual criança. O Diniz teve que consolar, abraçou ele. Inclusive a torcida do Santos virou as costas pro jogador, né? Virou as costas por devido ao resultado, né? Uma forma de protesto, virando as costas pro time. Então, situação muito delicada, muito complicada do Santos, tomando de 6-0 do Vasco, que tá ali brigando para não se rebaixar. Então, situação muito delicada. E falando do Santos, galera, vamos falar do goleiro Brazão. Todos sabem que o Flamengo, o goleiro Brazão, no caso é o goleiro do Santos, todos sabem que o Flamengo tem interesse no goleiro Brazão, né? E rolou alguns boatos, algumas informações de que o goleiro Brazão do Santos tinha recusado a proposta do Flamengo. Então, o jornalista ontem perguntou após o jogo sobre isso. E ele acabou com o mistério e desvendou ali, falou a verdade. Ele falou que recebeu sim a proposta do Flamengo, ele pegou a proposta, levou até a diretoria do Santos e o Santos que recusou a proposta. Não foi ele, foi o Santos. Disse também que tá feliz no Santos, mas ele foi bem claro e disse que não recusou a proposta do Flamengo. Quem recusou a proposta do Flamengo foi a diretoria do Santos, galera. Galera, aproveitar nesse mesmo assunto do mercado da bola, vamos falar agora do volante Arthur. Todo mundo falando que o Flamengo também tinha interesse no volante Arthur. O volante Arthur, para quem não se lembra, jogador da seleção brasileira, jogador do Grêmio, tá? Então tava rolando a informação que o Flamengo estaria negociando, o Flamengo estaria interessado no Arthur. Então o Arthur, no caso, segundo informação do Coluna do Fla, o Flamengo não fez proposta para o Arthur. O que acontece é o seguinte, o clube dele que ofereceu o Arthur ao Flamengo. O Flamengo não fez nenhuma proposta. Estou com mania agora, os empresários principalmente, de falar que o clube está interessado para valorizar. Porque, olha só, o Flamengo é um time forte, né? Um time forte no mercado. Aí eles falam que o Flamengo está interessado, isso valoriza o jogador. Fala, ó, o Flamengo está interessado no Arthur. E aí, vocês não vão comprar? Então os empresários estão com a mania de fazer isso, para supervalorizar o jogador. Então a informação é de que o Flamengo não tem interesse no Arthur, essa é a verdade, e não fez proposta. Inclusive, nós temos a informação que o Arthur está fechando com o Grêmio, para estar voltando para o Grêmio. E não tem nada a ver com o Flamengo. Galera, eu falei no início do vídeo aí que o Nicolas de la Cruz quebrou o silêncio sobre aquela polêmica envolvendo o Dr. Runco, falando que ele tinha uma lesão crônica, criticou, bagunçou verdadeiramente o jogador. O Dr. Runco, todos sabem que foi mandado embora, foi demitido. E ontem, após o jogo, a vitória do Flamengo, o Nicolas de la Cruz quebrou o silêncio e falou sobre essa polêmica. Ele falou também do jogo e falou exclusivamente sobre essa polêmica que envolveu, no caso, o seu nome. Assista comigo na tela do Vieira Fla. Muito bem. La verdad que un proceso que intenté trabajarlo con calma, ¿no? Diferente de lo que aconteció, eu estou muito bem, estou muito concentrado no que tenho que fazer. Obviamente que ninguém quer estar fora. Eu, além disso, tenho que trabalhar, continuar trabalhando. Acho que o treinador, todo o time, sinto o apoio dele, então isso me dá certeza que tenho que seguir por um bom caminho. E como é que é para ti entrar, né, voltar nesse jogo e manter ali uma rotação do time, né? Chama atenção a intensidade do Flamengo, até jogadores que são reservas do Inter, que não acompanharam fisicamente vários jogadores de vocês, principalmente os dois zagueiros, né, que estão com muitos minutos, muitos jogos já nessa temporada. Como é que é para ti entrar nesse ritmo e qual que é o segredo exatamente do Flamengo para manter esse ritmo, essa intensidade de pressão que vocês têm dos jogadores reservas e titulares também? Eu acho que não há um time que seja titular nem suplente, né? A gente tenta trabalhar todo o time a mesma coisa, o treinador fala isso, todo mundo tem que estar preparado quando tem a oportunidade de jogar. Eu acho que o time é muito forte, muito fechado, então quem ingresse lo hace de boa maneira. A gente trabalha para fazer isso e nada, simplesmente hoje eu intentei de seguir o ritmo do jogo, mas não consegui. Mas é normal porque chego um tempo fora, né? Mas, como falei anterior,
o time ajuda e intento de minuto a minuto tentar de agarrar o ritmo de novo. Agora, as semanas que passaram, né, foram bem turbulentas, né, porque teve aquele episódio das mensagens vazadas, a demissão do chefe do departamento médico do Flamengo. Você conseguiu, liberado pelo Flamengo, ir passar um fim de semana, né, com a família, sempre bom estar reenergizar. Tá melhor, né, do joelho, tá querendo voltar à sua melhor versão. Como é que foi todo esse processo? Né? Vocês jogadores que recebem muita pressão por vocês mesmos, né, de melhorar, mas também muita coisa que acontece que não são verdades. Eu queria que você falasse sobre tudo que você passou aí nessas últimas semanas e esse seu retorno hoje. Eu fiquei com minha família porque sabe que a gente já tinha programado e não por la causa que você falou agora, a gente já tinha programado isso com o UDM, já estava o fim de semana liberado para ir para o Uruguai a passar com minha família, né? Eu acho que aconteceram muitas coisas que se falaram na qual eu agora não vou falar e chegará um momento quizás fale alguma coisa, mas nada, eu me centro no que tenho que fazer. Minha família, independentemente do que a gente de fora fale, eu sei o que tenho que fazer, sei o trabalho que eu dou para jogar, todo o que faz, lo que a gente fala depois, a mim não me vai a sacar do foco. Estou centrado, sei o que tenho que trabalhar para jogar, como falei recién, e depois estou tranquilo. Hoje voltei muito bem, estou muito feliz por isso e para cima. Nico, ninguém melhor que você para entender como está o seu corpo. Eu queria te perguntar como você está se sentindo com relação ao que você estava passando, problema no joelho, como você está se sentindo para o restante da temporada, se você acha que é um momento que você vai conseguir repetir aquele início de temporada que você teve até muitas oportunidades, entrou muito nos jogos. Como você falou, né? Ninguém vai conhecer o corpo melhor que eu. Então, hoje me senti bem. Vou seguir trabalhando para continuar uma sequência do jogo. Depois, o treinador é que vai colocar os jogadores no campo. Tentaré de estar à disposição em todo jogo que vem por la frente. Trabalho para isso e nada, em quarta-feira tem mais. Sobre quarta-feira que tem mais, você tem a catimba, a Sul-Americana, você já foi importante, por exemplo, pelo River, jogando aqui no Beira-Rio, inclusive. Isso entra em campo? Vocês entendem que dá para jogar com o resultado embaixo do braço na quarta-feira ou entra no Beira-Rio como se fosse 0-0? Não, todos os jogos são finais, né? Todos os jogos a gente encara da mesma forma, independentemente que a gente ganhou 1-0 lá, vamos salir do jogo a ganhar, porque o Flamengo exige isso, então a gente vai sair ao campo como se fosse 0-0. Nico, você saiu da equipe por lesão no momento que você era titular, vinha tendo bom desempenho e após o mês você retorna, inclusive, num período em que o Flamengo realizou até contratações para o setor. Como é que você está vendo essa perda de espaço natural por conta do período de inatividade e esse desafio de reconquistar as oportunidades no setor de meio campo? É bom ter uma competência interna. Eu acho que isso eleva o time. Depois do que tem que decidir o treinador. É bom, eu hoje vi um Saúl muito bom jogar de volante, então tipo assim, depois a gente tem que estar preparada para quando o treinador decida. Tem muito jogo por la frente, então acho que vai dar oportunidade para todo mundo jogar. Obrigado, Nico. Valeu, obrigado. Portanto, Situação realmente muito delicada aí do Nicolas de la Cruz. Eu não gostei nada do que o Dr. Hunck fez, foi muito infantil, colocando, no caso, a informação que ele deu, falando mal, no caso do Nicolas de la Cruz, num grupo de quase 100 pessoas de WhatsApp. Então, sinceramente, foi muito mal aí o Dr. Hunck. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.